Olá, tudo bem? No estudo passado, nós tivemos uma visão geral dos estudos que teremos a seguir. Nós vimos que Satanás, juntamente com seus anjos, batalharam contra Jesus e os seus anjos, e Jesus venceu essa batalha e Satanás, juntamente com seus anjos, foram expulsos do céu. Hoje nós veremos com mais detalhes como foi essa batalha. Curiosamente, esse conflito começou no céu. Nós lemos em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15 e 17 o seguinte: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Lúcifer foi criado um ser perfeito, como nós já vimos em estudos anteriores, até que o orgulho e a soberba invadiram o coração dele. A Bíblia não diz quanto tempo durou esse processo, esse desenvolvimento do mal, mas nós podemos saber que o que gerou esta rebeldia, essa catástrofe, foram 3 princípios básicos. Primeiro, ele se rebelou contra a lei de Deus. A Bíblia diz que pecado é iniquidade ou transgressão da lei. Nós lemos em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, assim, nós podemos entender que, na fase inicial, a revolta de Lúcifer foi contra a lei de Deus. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, o diabo vive pecando desde o princípio. Lúcifer, então, rejeitou e resistiu à vontade de Deus. E o resultado acabou por ser ele sendo expulso do céu juntamente com os seus anjos. Ele abusou da misericórdia divina e não teve mais condições de viver no céu. Se rebelando contra a lei de Deus, ele estaria também questionando o caráter de Deus, porque a lei de Deus é, na verdade, a definição do seu caráter. O livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 62, diz: a lei é a grande norma de justiça, representa o caráter de Deus e é a prova de nossa lealdade ao seu governo. E ela nos é revelada em toda a sua beleza e excelência na vida de Cristo. Então, com mentiras e com acusações falsas, Lúcifer questionou abertamente o caráter de Deus. Jesus disse em João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, que então era Lúcifer, se rebelou contra a lei de Deus e automaticamente estava questionando o caráter de Deus, porque a lei de Deus é o resumo do seu caráter. Consequentemente, ele inculcou na mente dos anjos, no ambiente celestial, a ideia de viver independente de Deus. O Comentário Bíblico Adventista do 7º dia, volume 4, a página 28 a 30 diz o seguinte: o desejo e a tentativa de ser independente de Deus são os pecados fundamentais da criatura e constituem a causa da rebelião que desafia o governo divino e deita fora o jugo da submissão e da obediência. Com essa, então, situação insustentável, Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. A Bíblia fala dessa expulsão diretamente em 4 passagens. Vamos ver a primeira em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles,
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Jesus disse para os discípulos em Lucas 10:18: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E em 2 Pedro 2:4 nós lemos: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E em Judas, no versículo 6, nós lemos: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Essa passagem de Judas afirma que os anjos caídos se separaram da presença de Deus e ficaram confinados às trevas morais deste mundo aqui. Se esses anjos maus tivessem plena liberdade para agir como quisessem, eles teriam destruído a humanidade e a terra logo após a guerra travada contra o céu. Depois de levar sua mensagem errônea então aos mundos não caídos e não ter sucesso, Satanás então decidiu investir aqui na terra. E com astúcia e engano, ele conseguiu derrotar Adão e Eva, conforme está descrito em Gênesis no capítulo 3. E assim ele instalou o seu império de trevas aqui na terra. O mundo foi arruinado e a imagem de Deus quase foi apagada em suas criaturas. E depois de algum tempo, Deus viu uma possibilidade de recomeço e enviou o dilúvio, mas os habitantes da terra se corromperam novamente. O mistério da iniquidade, como diz a Bíblia, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, foi novamente crescendo de tal modo que Jesus então resolveu se manifestar para destruir as obras do diabo. Deus então decidiu cumprir as palavras de Gênesis 3,15, onde ali é mencionado que Satanás seria ferido na cabeça. E no tempo certo, Jesus se manifestou para destruir então as obras do diabo. Aparentemente, aos olhos humanos, Jesus morreu numa cruz e não obteve vitória. Mas a Bíblia menciona que é justamente essa morte foi que trouxe vitória e salvação para a humanidade. Na cruz, Satanás foi vencido, mas ele não foi completamente destruído. Era necessário que todo o universo conhecesse plenamente o caráter de Satanás antes que ele seja destruído, para que ninguém tenha dúvida de que Deus é um Deus justo e misericordioso. Antes de Satanás ser destruído, todos deveriam saber quem é quem no conflito entre o bem e o mal. Jesus participou diretamente no conflito no céu e ele veio aqui a essa terra também para mostrar quem é Deus, mostrar o seu caráter e mostrar também a intenção de Satanás, o que ele queria fazer com a humanidade. Todo o ódio que Satanás tinha e toda a inveja que ele tinha de Jesus no céu, ele manifestou aqui na terra. O auge de sua maldade ficou evidenciado no Calvário. Ali, Jesus morreu então no lugar do pecador, para que a morte eterna fosse aplicada somente ao dragão e aos seus seguidores, a Satanás e aos seus seguidores. Então, na fase executiva do juízo final, depois do milênio, é que serão destruídos Satanás, os anjos maus e todos aqueles que escolherem ficar do seu lado. A Bíblia diz que enquanto Jesus viveu aqui nessa terra, ele venceu o dragão cada dia da sua juventude, da sua meninice, do seu ministério. Jesus era batizado com o Espírito Santo. Ele orava, ele estudava, ele meditava, ele louvava e ele testemunhava. Prevalecia o que está escrito em Mateus 4, versículo 4, que diz: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo venceu Satanás em todas as tentações às quais ele foi submetido, e ele não cometeu pecado. Ele afirmou em João 8,46: Quem dentre vós me convence de pecado? Satanás, então, após ter sido derrotado contra as tentativas de levar Jesus a pecar,
e não conseguir, agora então ele se volta contra os filhos de Deus, aqueles que seguem os ensinamentos de Deus, que fazem a vontade de Deus. Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Paulo afirma que a luta do cristão não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades do mal nas regiões celestes. Cada pessoa é disputada ferozmente por essas forças espirituais. Cada pessoa que segue Jesus e o busca, em primeiro lugar, se torna então inimiga de Satanás. E é contra estes que Satanás dirige a sua ira e a sua revolta. Cada dia, Satanás planeja então tentações para essas pessoas. O próprio Jesus nos alertou quando ele disse: basta ao dia o seu próprio mal, como está escrito em Mateus 6, versículo 34. Cada cristão é assaltado com ansiedade, com incerteza quanto ao futuro e com medos diversos. Tudo isso são armadilhas de Satanás para levar o ser humano a pecar. Mas somente Cristo, por meio da sua palavra, pode neutralizar essas forças do mal. Paulo diz em Romanos 8:37: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a ordem de Jesus para nós é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Se alguém deseja ser vitorioso nessa luta contra o dragão, tem primeiro que seguir as orientações de Cristo. Tem que colocar a Deus em primeiro lugar. Respeito e desrespeito à lei moral de Deus, ao seu caráter e dependência dele, desde a primeira até a última hora de cada dia, ainda continuam sendo os fatores que determinam de que lado estamos. Em nosso próximo estudo, então, nós veremos a perseguição do dragão contra os filhos de Deus, a perseguição de Satanás contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Até o nosso próximo encontro.